Boa tarde, pessoal. Estamos dando início a mais um Adicto para Adicto aqui na Rádio Proclamai. Sejam muito bem-vindos a participar conosco. Iremos dar início aqui com a nossa oração da serenidade, que diz: Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer as diferenças. Só por hoje funciona. Meu nome é Otson Adicto, estou aqui com meu companheiro Rafael. Paz, pessoal, boa tarde. Muito bom estar com vocês, trazer mais um momento de uma conversa, né? Trazer um conteúdo bom, bacana pra gente refletir um pouco no dia de hoje. E aí, Otto, vamos falar sobre o que no dia de hoje? Vamos conversar um pouco sobre perca de controle. Perda de controle, né? É algo que durante o uso de droga, a gente, por estar sendo controlado pela droga, acabamos que perdendo o controle sobre nossas vidas. E ela acaba que tomando o controle, ou seja, perdemos a rédea e ela passa a nos dominar. Mas com o tempo e com a retirada da substância, há outros fatores que acabam que nos trazendo à tona a nossa perda de controle, que não é só no uso da droga. Controle emocional, instabilidade, rumo, financeiro. Tem vários pontos que é necessário sim prestar atenção para que não voltemos a perder para as drogas novamente. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Hoje, o que eu percebo dentro do meu dia a dia, é a perca de controle, não a perca do controle, mas se manter minha mente no controle, minha vida controlada, para que eu não venha cair na insanidade dos meus atos, né? E cometer os atos que me levem ao uso. Eu estou aprendendo ainda, dentro desse tempo de sobriedade limpo, mas o dia mais importante é de hoje, né? Então tem dias que eu me pego ainda e eu digo, opa, parar aqui, dar uma respirada, organizar a mente, porque a gente vai se deixando levar pelo dia a dia, acaba ficando cheio de informação e depois começa a ir pelo automático, né? Vivendo pelo deixar a onda me levar, pelo dia a dia, e a gente, como um adicto, não podemos mais, acredito eu, que nos deixar nos levar dentro disso daí, né? Mas é onde a gente tem que parar, refletir e dizer, olha, tô indo no automático, vou dar uma paradinha, organizar minha mente e continuar na minha caminhada rumo a uma vida melhor, continuar com essa pegada que tá dando certo, e é isso aí. E não é assim tão simples, né? Assim, porque vivíamos uma vida totalmente desregrada, onde não havia controle para nada. Eu, particularmente falando, eu bebi uma cerveja, eu queria 2, 3, 4, 5, hoje é sexta, paro segunda, acabava que não ia trabalhar, perdia meu emprego. Por quê? Por conta da minha falta de controle. Comigo, o pequenininho, um pouquinho, não basta. Não bastava, né? E hoje não basta assim em relação a principalmente alimentação, filme, jogo, compra. Hoje eu vejo que tem vários pontos em minha vida que é necessário sim corrigir por conta justamente da perca de controle. Mas não é simples. Não é simples porque durante toda a minha vida eu não tive controle próprio, né? Começando pelo controle emocional. Eu sou uma pessoa que, por ser adicto também,
né? Que o adicto ele vai de 0 a 100 em frações de segundo. E eu vou de 0 a 100 em frações de segundo. E muitas vezes eu acabo que perdendo o controle nesses momentos principalmente em momentos em que o meu emocional tem que se manter estável. Eu acabo que perdendo o controle. É ruim, né? Mas acabo que no outro dia me sentindo mal pelo fato de ter perdido o controle naquele momento. Mas graças a Deus eu consigo reconhecer e consigo modificar e lutar para que não torne a acontecer novamente. Mas vira e mexe acontece sim, porque faz parte da personalidade que foi construída, né? Porque é uma luta contra si próprio. Eu luto todos os dias contra mim, né? Muitos dizem bem assim, não, eu mato um leão todos os dias, eu mato 10 leões todos os dias. Mas assim, eu tenho que matar minhas vontades todos os dias. Eu trabalho em trânsito, sol quente, é estressante, muitas vezes um carro fecha, eu às vezes xingo mesmo, ou seja, perca de controle, né? Perca de controle, mas tem hora que infelizmente não tem como se manter em controle. Mas temos que sim estar vigiando todos os dias para modificar esse tipo de comportamento, que não é legal para uma pessoa que está principalmente em recuperação ou lutando contra as suas vontades, né, Rafa? É isso mesmo. Acho que segunda-feira tava conversando com um rapaz e a gente falou um pouco sobre uma vida incontrolável, uma vida voltando em recuperação, e eu trouxe alguns pontos, porque às vezes tem alguns que acham que porque tá em busca da recuperação ou em recuperação já tá tudo ok. Só que é um dia de cada vez, e a gente, como vivia uma vida incontrolável anos e anos, não é 6 meses, 1 ano, 2 anos que a gente vai deixar tudo organizado. A gente vai aprendendo a cada dia a organizar aquilo que a gente vem identificando, né? Então, eu tava lá conversando com o rapaz e dentro dessa conversa eu disse, pô, meu irmão, ele perguntou, quanto tempo tá limpo? Eu disse, rapaz, só por hoje, que é o tempo que eu tô vindo na luta nesses anos, eu já vivi, pô. Mas o dia mais importante é o de hoje. Aí falando sobre comportamento, aí disse, pô, meu irmão, eu procuro fazer tudo direitinho, porque quando eu for lá para fora, eu quero continuar com a minha vida seguindo. Isso é isso aí. Se você fizer o que precisa ser feito aqui e deixando e vivendo verdadeiramente o que precisa ser vivido e deixar tratar o que precisa ser tratado, você lá fora você só vai continuar botando em prática, né, meu irmão? Porque aqui eu levanto, tem minha cama para arrumar, tem meu banheiro para lavar, em casa também tem, né? Porque eu sou casado, moro com meus pais, que eles vão fazer por mim. A minha cama quem dorme é eu, quem tem que arrumar é eu. O banheiro é coletivo, mas eu não utilizo. Eu também tenho que ter a consciência porque isso aí tudo a gente perdeu. Porque eu já não arrumava a minha cama, pela perca de controle, estava vivendo minha vida incontrolável mesmo. Então, isso tudo eu vim aprendendo, né? A organizar minha cama, a lavar meu banheiro, organizar meu quarto. Eu não trabalhava. Aí a esposa trabalha ou a mãe trabalha. Se eu tô em casa, eu vou tomar conta da minha casa, pô. Eu vou varrer a sala, porque quando quem tá trabalhando que chegar, tá limpo, não vai
ter que arrumar. Eu aprendi dentro da comunidade. Aí trazendo isso aí, poxa, que massa, é isso mesmo. Isso porque se eu não começar a fazer aqui, lá fora eu não vou fazer não, pô. Que eu vou ser tomado pelo dia a dia, o cotidiano, já não vou ter tempo. Então eu tenho que aprender. Então tá aqui para aprender. Então eu mesmo eu perdi o controle total. Até escovar os dentes eu deixava de escovar os dentes. Eu lembro que eu passei já 1 mês, pô, sem escovar o dente, porque enquanto uso, a gente perde mesmo o controle de tudo. Então quando a gente entra numa vida em recuperação, a gente vai voltando a viver, porque a gente não vivia, né? Eu costumo dizer que a gente não usa, a gente vegetava mesmo. Que a gente só tava ali sem direção nenhuma, né? Sem direção nenhuma, controle totalmente perdido, porque a gente nem pensava no amanhã, nem pensava em sair, muitas das vezes, daquela situação. Essa é a verdade. Eu mesmo, eu nem pensava, eu nem sonhava em, pô, meu irmão, um dia eu quero sair daqui. Nem tempo para isso, às vezes eu tinha de pensar. Até que na primeira vez que eu fui para uma comunidade, eu fui não pensando em mim, aí pensando na minha família, que disse, vamos rapaz, já tô cansado já. Minha mãe já maguinha, disse, tá certo, eu vou. Mas que eu fui pensando em mim, eu não fui, né? Feito até Otto falou num dos programas que eu não fui pensando em mim, fui pensando nos meus filhos, na minha mãe, depois que eu vim pensar em mim. Comigo também, lembrando agora, também eu não fui pensando em mim, fui pensando nas pessoas. Depois, lá dentro, no processo, eu disse, pô, minha irmã, é possível. Então eu vou começar a cuidar de mim também. Mas uma vida incontrolável, é possível viver uma vida controlável, sim. A gente tem todos os dias a gente tem oportunidade. Eu gosto de chegar em casa e parar, tomo banho, paro para refletir no meu dia, no que foi que eu fiz e no que foi que eu deixei de fazer em prol da minha recuperação, para que, se eu tiver a oportunidade no amanhã, eu começar a botar em prática. É isso aí. E aí, Otto? Então, Rafa, é justamente nessa linha. Quando eu decidi deixar as drogas, eu primeiramente pensei nas pessoas que justamente me amam, né? Minha mãe, que não tinha mais cabelo, de tanto estresse, o cabelo da minha mãe tava caindo, ela não dormia, chorava muito. Meu pai, minha irmã, e assim, família já não acreditava mais. Eu tive que pensar nessas pessoas antes, porque foram elas que lutaram para que eu estivesse hoje aqui. E hoje é necessário ressaltar a respeito dessas percas de controle, que quando vem a perda de controle, em mim particularmente, no momento eu posso perder o controle, mas pós esse momento eu penso justamente nessas pessoas. Porque nesses momentos eu pensasse em mim, eu talvez até usasse droga, né? Porque o cérebro, ele quer um alívio para aquele momento. Mas eu penso, se eu usar droga, eu tenho uma mãe que me ama, eu tenho uma esposa que me ama e que também depende de mim, eu tenho uma casa para administrar, enquanto homem, enquanto pilar, enquanto alicerce. Eu tenho 2 filhos para ser referência. Minha vontade vai estar acima dessas pessoas. Eu tenho que colocar minha vontade abaixo dessas pessoas. Eu não posso, de forma alguma,
fazer minha vontade, esquecer que essas pessoas lutam por mim, lutaram por mim, choraram por mim. Isso é o que me mantém de pé hoje. Esse dia aconteceu um estresse, né, relacionado a um pessoal com meu filho, e que de fato vem porque o cérebro ele está condicionado a prazer, né? Você vê um cidadão aí que trabalha de segunda a sexta-feira, quando dá na sexta-feira ele já faz os planos para tomar uma cervejinha, mas aquela cervejinha ali é justamente para tirar o estresse da semana, né? E o adicto não é diferente. O adicto ele tem um momento de estresse, ele vai buscar uma substância para aliviar a tensão, para fugir da responsabilidade, para fugir de alguma situação que vem acontecendo em sua família, né? E assim, só cabe a ele, só cabe a mim, né? Não é outra pessoa que vai chegar e vai me aconselhar, que vai fazer por onde eu... Não, cara, se eu de fato não pensar nessas pessoas, eu vou usar droga novamente. Vou perder o controle, vou chutar o pau da barraca, vou apertar um botão que a turma fala aí do F aí, que vai embora tudo. E passou, nessa situação que eu tava vivendo, passou pela minha cabeça, meu irmão, eu vou pegar o dinheiro que eu tenho no banco, vou usar droga, vou passar uma noite aí, que venha a vontade, vem um desejo. E ao mesmo tempo eu pensei nessas pessoas. Não, e se eu fizer isso? Se eu usar droga, eu vou estar resolvendo meus problemas ou eu vou agravar os mesmos? Porque é o que eu vou fazer. Porque se eu buscar a substância para resolver meus problemas, o problema só vai aumentar, porque vai embora o dinheiro, vai vir o estresse, vai vir a família, vai vir todo chororô, minha mãe não vai dormir, minha esposa vai chorar, eu não vou ver mais meu filho. Assim, tem muita gente envolvida, né? Eu não tô sozinho. É muita gente envolvida para eu chegar e jogar tudo fora, né, Rafa? É isso mesmo. E dentro de tudo isso que o Otto falou agora, eu só lembrei do egoísmo. Que a gente no uso, a gente é egoísta, pô. A gente não pensa em família, não pensa em ninguém, nem em nós mesmos, só na gente. E muitas vezes nem na gente mesmo, porque a gente esquece que a gente tem uma vida, pô. Então, a gente quando tá em sobriedade, em uma vida de recuperação, a gente para de ser egoísta e começa a pensar nas pessoas que estão do lado, né? Falou de família, na Quaresma agora, eu e minha esposa recebeu a visita da minha família. Poxa, meu irmão, foi massa demais, pô. É bom demais. Poxa, é muito bom, pô, dizer, meu irmão, tô vivendo tudo de novo, meu irmão. É isso que eu quero E pra até minha melhor, vida. né? E até melhor, Até isso melhor, quem mesmo. não vivia antes, mesmo sem a substância, Não vivia. o que vem vivendo hoje, né? E hoje É eu disse, incrível. cara, eu quero perder isso não, meu irmão. Minha netinha, vou eu chegando cansado do trabalho e ela puxando eu pra estar em pé brincando com ela, e eu ali passei ainda umas 2 horinhas ali. Poxa, mas é o momento que eu tenho, né, meu irmão, de criar memórias boas, meu irmão, ali com ela. E top, meu irmão. Então a gente realmente deixa de ser egoísta. E na verdade a perca de controle, quando o Otto falou de vigiar para que não venha até fazer até um uso de uma substância, não vai resolver nada. A gente só está correndo de uma responsabilidade como um cidadão de resolver aquela situação difícil, mas possível de resolver sim, porque não tem situação que não tenha solução. Só se for morrer, se o cara morrer ali, só Deus mesmo para ressuscitar o cara. A não ser isso,
tem como sim resolver uma conversa, um diálogo e as coisas melhorar ali. Porque se eu for usar, não vai melhorar não, pô, vai piorar. Já vai eu lá pro começo da fila de novo. Lutei tanto para chegar até onde cheguei e jogar tudo fora assim por conta de uma perca de controle. Eu vigio muito dentro disso daí. Eu tenho um problema muito em relação à perca de controle. Eu vigio muito. Porque eu não. Meu irmão, eu não sei lidar com muitas coisas, tá entendendo? Tô aprendendo a lidar com algumas situações na minha vida. No momento agora mesmo. Passei por umas 2 semanas bem mal. Acabei até um pouco de me isolando, onde eu não posso, como um adicto. É o núcleo da nossa doença, né, meu irmão? Mas ali tinha pessoas, né, que sempre ligava, perguntava como eu tava. Mas eu não tava perdido dentro de mim ainda, porque eu tava pensando em algumas situações, né? Minha cabeça a mil, tinha que resolver tudo aquilo que estava dentro do turbilhão dentro de mim. Mas não me deixei levar pelo mal que eu tava, tá entendendo? Eu tava, pô, meu irmão, eu tô mal, mas vou melhorar. Vou melhorar, que eu não posso continuar aqui não, porque aqui buscar é o núcleo da certa, né? É o núcleo da doença, né, meu irmão? Buscar as pessoas certas. A minha esposa ali sempre do lado, ali, perguntava, e aí, Rafa, como tu tá? E eu estou vendo que tu não tá bem. Vou melhorar. Aí a resposta curta, né? Vou melhorar. Pra não puxar conversa, né? Pra não querer expor que o cara tá mal. Mas o que eu não posso é perder o controle da situação e chutar o pau da barraca e deixar, meu irmão, tô aqui mesmo, tô mal, vou ficar mal mesmo e que se exploda tudo e porque não tô sabendo lidar, nem assim não, pô. Exatamente. Perda de controle para o contexto do que estamos colocando aqui, né? O adicto, ele quando perde o controle, dá em tóxico. É droga. Aí eu vou falar aqui um pouco aqui, que eu dei uma puxada aqui para vocês entenderem um pouco o que é perda de controle. Perda de controle é a sensação de falta de domínio sobre si mesmo, seus pensamentos, emoções ou ações. Pode ser causada por diversos fatores como estresse, ansiedade, impulsividade ou mesmo por situações de risco ou perigo. Eu me lembro, hoje eu estava lembrando desse que aconteceu comigo. Eu trabalhava num local que estava fazendo um translado de um paciente, eu dirigindo, e nessa situação eu estava indo para fora do estado, já estava fora do estado, né? Tinha que cruzar 2 estados, né? Tinha que ir para Aracaju, Sergipe. E quando chegou em Alagoas, sofreu um acidente com o carro. Na hora que bateu o carro ficou assim no acostamento, que o carro parou, né? Porque eu perdi o domínio do carro, o carro já estava sem roda no caso, e saiu deslizando no chão. Quando ele parou, eu coloquei a mão no bolso. Coloquei a mão no bolso para procurar o cigarro. E eu não fumo mais, gente. Você tem uma ideia. Eu coloquei a mão no cigarro para ver se tinha cigarro, para acender um cigarro. Ou seja, situação de estresse, situação de risco, né? Vamos buscar justamente o que nos trazia um conforto. Nos trazia conforto. Droga, álcool, cigarro. É o que o cérebro do adicto vai buscar. E na hora eu coloquei a mão no bolso e vi, oxe, eu não fumo não. Aí os meninos estavam do lado, acenderam o cigarro deles e fumaram, pronto. Mas eu não fumo, né? Eu coloquei a mão no bolso. Pra você ter uma ideia do que é uma perda de controle na vida de um adicto. Perder o controle
é difícil, tem que se apegar, tem que pensar nas pessoas que nos amam, feito a gente tá colocando aqui, a gente tá ressaltando muito, eu e Rafa aqui, que ele falando da netinha dele, nesses momentos de perda de controle que a gente tem que pensar nessas pessoas, né? Porque já pensou, um exemplo, eu coloquei aqui no trânsito, o cara me tranca, eu xingo, aí o cara puxa uma arma, atira em mim, eu fico lá, né? Assim, antes a gente tem que pensar nas pessoas que nos amam, no filho que está em casa nos aguardando, na esposa que está em casa nos aguardando, nossa mãe que está orando, pedindo para que todo mal saia de nossa vida. Aí olha pro cidadão que trancou, ri e anda. Eu acho que não é bem bom rir, né? Eu acho que ele também não tá tendo um dia bom pra tá fechando qualquer um na rua. Então, nem ri. Segue o caminho, vai embora e deixa ele buscar com outra pessoa, né? Em casa você ri da situação, né? Quando começar a contar como foi. Exatamente. Cada momento, né, Otto, que a gente passa. É verdade, Rafa. Mas a gente vai aprendendo a cada dia essas situações cotidianas. E vamos para o nosso aviso da semana. Na quarta-feira temos o programa pela manhã com o pastor Adriano Silva. E na quarta-feira, à noite, às 6 horas, temos o culto de oração aqui na igreja. Você está convidado. Na sexta-feira, também às 6 horas, temos o nosso culto de avivamento. No domingo, temos o nosso culto de celebração às 15 horas, às 17 horas. E nesse sábado, temos o nosso momento aqui de consagração aqui na igreja evangélica Proclamai, em Cruz de Rebouças, número 150, Rua Maria da Glória, Berenguer. E o programa da quarta-feira pela manhã às 7 horas com o nosso pastor Adriano Silva, que eu tinha esquecido do horário, mas o horário é esse aí, viu, pessoal? E o nosso programa Adicto para Adicto, às quinta-feiras de 15 em 15 dias, de 4 horas da tarde, gente, com Rafael Santos e Otton da Hora, viu? Estamos voltando, né? E aí, Rafa? É um prazer estar com vocês. Infelizmente que tá acabando o programa e o gostinho de continuar com vocês, mas a gente tem outras coisas para fazer, né? Mas foi um prazer enorme estar com vocês no dia de hoje. Espero estar com vocês daqui a 15 dias. E tamo junto, pessoal. Tchau para vocês. E aí, Otto? É isso. Gente, é uma satisfação enorme partilhar com vocês nossos momentos, né? Como foi nossa vida e como ela tá hoje. E como é bom estar sóbrio. É bom demais estar limpo, lidando com as situações sem precisar de estar usando uma substância, ir na praia sem precisar de estar fumando uma maconha, sem precisar de estar bebendo uma cerveja, ir a uma festa, ir a um churrasco, enfim, é tudo muito bom, entendeu? Maravilhoso. Daqui 15 dias estamos juntos novamente, estamos preparando um programa ainda melhor, com mais conteúdo para vocês, estamos planejando trazer convidados, vai ter psicólogos falando sobre a doença da adicção, vai ter pessoas que estão também limpam um certo tempo e estão lutando também para permanecer. Então vamos fortalecer, partilhem o link, mande para os seus amigos, para sua família, e comece a identificar os traços de quem realmente está precisando de ajuda, está em uso, se perdeu o controle da vida sobre as drogas. Isso é fácil de identificar. Tamo junto, pessoal, até a próxima quinta.
com o nosso programa Adicto para Adicto. Estamos agora fazendo a oração da serenidade para encerrar. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar e coragem para modificar aquelas que eu posso. Sabedoria para reconhecer Conhecer a diferença só por hoje funciona. Tamo junto.